No dia 13 de abril de 2011, em Nantes, na França, os moradores ligaram preocupados para a polícia porque não viam seus vizinhos há mais de uma semana. Eles notaram que as janelas estavam fechadas há mais de uma semana e que o carro deles também estava parado na rua nesse mesmo período. Essa é a história da família Dupont de Ligonnès. Oi, gente! Como vocês podem ver, finalmente a gente tem um cenário. Eu ainda não decidi onde vai ficar cada coisa, mas se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem me mandar, vocês têm na sua casa e querem colocar aqui no cenário, eu vou deixar aqui atrás de mim e vou deixar minha caixa postal pra vocês conseguirem enviar também. Antes de ir pra história, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho pra sempre saber quando tem vídeo novo, me segue nas outras redes sociais, compartilha com seus amigos pra me ajudar com o engajamento, pra produzir mais vídeos longos pra vocês e comentem aqui as próximas histórias que vocês querem ver no canal. Bom, basicamente eu vou dividir essa história em duas partes. Primeiro eu vou contextualizar vocês do que aconteceu e depois a gente vai fazer uma linha do tempo pra chegar nesses eventos finais. A família Dupont de Ligonnès era uma família aristocrática relacionada a Versalhes. Pra quem não sabe, Versalhes é um lugar onde tem palácios e, enfim, é muito chique. A família era formada por 6 pessoas, o Xavier, que era o pai, a Agnes, que era a mãe, e seus 4 filhos. O Arthur tinha 20 anos, o Tomás tinha 18 anos, a Anne tinha 16 e o Benoit, o mais novo, tinha 13 anos. Como eu falei pra vocês, a partir do dia 13 de abril, os vizinhos começaram a ficar muito preocupados com a família porque não viam eles mais pela rua, que era muito estranho. Eles sempre tinham muito contato, as crianças iam pra escola, elas não estavam indo e não tinha sinal de pra onde a família tinha ido. A polícia inicialmente não deu muita bola, achou que talvez eles tivessem saído de viagem, mas conforme os dias foram passando e a família não aparecia, eles decidiram investigar. Nas primeiras vezes que a polícia foi lá, eles não acharam nada de anormal. Os lençóis estavam arrumados, as camas também, o lixo tinha sido recolhido, tudo indicava que eles de repente teriam saído para uma viagem, o que era estranho, porque eles não tinham avisado ninguém e o carro estava do lado de fora da casa. Foi só no dia 21 de abril que a polícia encontrou uma perna machucada embaixo da varanda. Então tinha um murinho, embaixo tinha um espaço da varanda e eles acharam uma perna sozinha lá. Então eles resolveram investigar e cavar aquele lugar que estava todo acimentado. Então eles basicamente tiveram que tirar o piso que tinha embaixo da varanda e conforme eles foram tirando o piso, eles descobriram que tinham alguns sacos pretos lá dentro. Eles encontraram um corpo com uma só perna e depois mais 4 corpos. Além disso, eles encontraram os corpos também de 2 cachorros que eram da família. E essa é a parte mais triste de todas, porque mataram os cachorros também. O mais engraçado é que os corpos estavam separados. Tinham 4 corpos em uma das covas e um corpo em outra sozinho. Mas o corpo do pai, Xavier, nunca foi encontrado. A autópsia revelou que a família tinha sido drogada e depois levado tiros com um rifle de calibre 22 enquanto eles estavam dormindo, que era um tipo de arma que o Xavier tinha ganhado do seu pai 5 meses antes do assassinato. Além disso, o Xavier também tinha começado recentemente a praticar tiro ao alvo. Os corpos, além de embrulhados com os sacos, eles também estavam cobertos com cal, que ele tinha comprado alguns dias antes. Com todas essas evidências, parecia muito provável que ele tinha surtado e matado sua família inteira. Só pra editar pra vocês, esse é um dos casos misteriosos e sem solução. Basicamente foi isso que aconteceu, mas agora eu vou mostrar pra vocês uma linha do tempo de eventos até a gente chegar no momento da morte da família toda. Em março de 2011, ou seja, um mês antes dos assassinatos, o Xavier comprou balas pro seu rifle e também se registrou em aulas do tiro ao alvo, que ele ia 4 vezes na semana. Ele também conseguiu a sua licença para portar arma de fogo. Seus 2 filhos, Tomás e Benoit, também estavam matriculados nessa aula de tiro ao alvo e o outro filho dele também já estava agendado para começar. A polícia também encontrou dentro da casa vários recibos de compras que o Xavier tinha feito e tinham alguns recibos dele ter comprado algumas coisas em uma loja que ficava mais ou menos 3 horas e meia de distância da cidade onde eles moravam. Entre as coisas que ele comprou estavam os sacos em que ele embrulhou os corpos e também lajes de pavimentação. Lembrando que eu falei pra vocês que elas estavam cobrindo os corpos, então tinha uma laje em cima de onde eles foram encontrados. No dia 1º de abril, o Tomás foi pra faculdade e ele morava em uma outra cidade. Chegando lá, ele não apareceu na pizzaria que ele trabalhava para receber seu cheque de pagamento. E o chefe dele achou isso muito estranho, porque ele sempre estava lá todo dia 1º para receber esse cheque. Nesse mesmo dia, eles descobriram que o Xavier tinha comprado
cimento, uma pá e uma enxada. No sábado, ele comprou 4 sacos de cal em 4 lojas diferentes e ele também deixou o recibo dentro da casa. No domingo, dia 3 de abril, a vizinha chamada Fabrice viu a Agnes, que era a esposa, pela última vez. Depois disso, ela disse que viu o Xavier colocando grandes sacos de lixo dentro do seu carro. Os pais e os 3 filhos também foram no cinema e jantar naquela mesma noite de domingo. Às 10h37 da noite daquele domingo, o Xavier deixou uma mensagem na caixa postal da irmã dele dizendo o seguinte: vou ler pra vocês saberem todos os detalhes mesmo. Nós passamos nossa tarde de domingo juntos no cinema e depois em um restaurante, e nós acabamos de chegar. Eu ia perguntar se estava muito tarde para falar com você no telefone e acabei de perceber que caí na caixa postal. Estou te mandando um abraço. Se não for muito tarde, me ligue de volta ou me mande uma mensagem que eu te ligo. Vou colocar as crianças para dormir, diga oi para todos, te vejo mais tarde. O problema dessa mensagem é que ele disse: te vejo logo, ponto, talvez, 3 pontinhos. O que não fazia muito sentido, porque, né? No dia seguinte, na segunda-feira, dia 4 de abril, a Anne e o Benoit não foram para a escola porque disseram que eles estavam doentes. Os amigos dos dois ficaram preocupados e tentaram falar com eles por mensagem, pela internet e não conseguiram. E além disso, tinha um rumor de que a família toda ia se mudar para a Austrália porque o Xavier teria conseguido uma mudança de emprego. Mas essa parte todo mundo achou muito estranho, porque se realmente eles fossem se mudar para a Austrália, provavelmente as crianças já teriam falado alguma coisa. Na segunda-feira, então, a irmã do Xavier conseguiu falar com ele. Ela disse que ele parecia normal, que nada tinha acontecido, e o Xavier jantou com seu filho mais velho, Tomás, em um restaurante naquela noite. Os garçons daquele restaurante lembravam que o Tomás parecia não estar se sentindo bem e que eles não falaram quase nada durante a refeição. Os investigadores acreditam que nessa noite de segunda-feira, o Xavier já tinha matado a sua mulher e os outros filhos e só não tinha matado o Tomás ainda, que no caso ele seria morto naquela noite depois dessa refeição. Um colega da faculdade do Tomás disse que encontrou ele na noite do dia 5. Ele disse que eles assistiram TV, ouviram música e o que o Tomás estava planejando passar a noite lá, mas de repente o pai dele, o Xavier, ligou dizendo que a mãe dele tinha sofrido um acidente de bicicleta e que ela estava em estado grave no hospital, então ele precisava voltar para casa o mais rápido possível. Então ele jantou e foi correndo para casa. O amigo dele, chamado Matias, mandou várias mensagens para ele depois perguntando se estava tudo bem, e ele disse que ele recebia respostas estranhas, falando que o celular dele estava com a bateria fraca e que o pai dele estava procurando um carregador. Além disso, nas mensagens dizia que ele estava muito doente. Depois dos assassinatos, algumas coisas aconteceram. Todas as contas bancárias da família foram encerradas, o aluguel da casa foi removido, ou seja, eles teoricamente cancelaram o aluguel da casa. Foi informado às escolas das crianças que elas não iriam mais e pro empregador da Agnes que ela estava com uma doença grave no estômago e que ela não iria mais trabalhar lá. Também avisaram que eles iriam se mudar para a Austrália e foi colocada uma mensagem na porta da casa deles pros correios para avisar que qualquer mercadoria ou encomenda que chegasse era para devolver pro destinatário. Ou seja, foi tudo muito bem planejado. A família mais próxima do Xavier, tipo a irmã, a mãe dele, receberam uma carta dizendo que ele estava trabalhando pro Departamento de Drogas dos Estados Unidos, como se fosse uma parceria e ele estivesse relatando algumas coisas para eles, e por isso eles teriam que se mudar para os Estados Unidos e lá eles iam estar naquele sistema de proteção de testemunhas que você meio que se esconde e muda de nome, etc, para nunca te acharem, sendo que você delatou várias coisas perigosas. Então ele avisou a família que ele ia se mudar para os Estados Unidos, mas pediu para circular para todo mundo que eles estavam indo para a Austrália, para nunca descobrirem que isso estava acontecendo. Mas, apesar de ter essa carta, nunca teve uma comprovação de que ela foi assinada de fato pelo Xavier. A polícia, olhando a casa, não achou nenhum sinal de luta e olhando a máquina de lavar louça, eles encontraram os pratos da última refeição da família. A família não teve sinais de ter usado a internet ou o telefone desde o dia 3 de abril, então eles assumem que a data dos assassinatos foi no dia 3. Essa parte é bem triste, mas depois dessa data, os vizinhos relataram ouvir os cachorros da família, que eram 2 labradores, latindo por 2 dias e 2 noites consecutivas e depois eles não ouviram nunca mais. No dia 6 de abril, a namorada do Arthur foi até a casa. Ela disse que tinha uma luz acesa no térreo, mas que ela bateu na porta e os cachorros não latiram, o que ela achou muito estranho. E alguns vizinhos disseram ter visto a Agnes no dia 5 e 7 de abril, o que era muito estranho, sendo que os assassinatos teoricamente teriam acontecido no dia 3. E os vizinhos afirmavam veementemente que inclusive tinham até conversado com ela depois do dia 3. No dia 8 de abril, Xavier escreveu em um fórum online muito católico, lembrando que a família era muito católica
católica, ele também, e ele se acreditava ser superior às outras pessoas, então ele fez uma postagem mais ou menos nesse sentido dentro desse fórum. Ele disse que ele tinha a inteligência de ser maior do que as massas. Depois de tudo isso, as autoridades colocaram uma busca internacional gigante atrás do Xavier. Ele passou a noite em 2 hotéis nos dias 12 e 14 de abril. O primeiro hotel era muito luxuoso, as pessoas disseram que ele teve uma refeição enorme e muito cara. O dono do hotel disse que falou com ele durante a refeição e parecia que ele era muito elegante e educado. Ou seja, não tinha nenhum sinal dele estar nervoso por ter cometido algum crime ou qualquer coisa do tipo. Ele só falou que ele estava na cidade a trabalho e por isso que estava hospedado no hotel. O segundo hotel que ele ficou era um hotel bem pior do que o primeiro. Ele ficou durante 1 ou 2 noites e deixou o carro no estacionamento do hotel. E depois, pelas câmeras de segurança, dá pra ver que ele saiu a pé com o que parecia ser um rifle nas costas. Nesse meio tempo, a 30 km de distância, teve um crime que aconteceu que as autoridades de início pensavam que poderia ter sido atribuído ao Xavier. Isso porque ela desapareceu misteriosamente da sua vila e o corpo dela foi encontrado só 1 mês depois. A relação foi porque o Xavier e a mulher dele moravam nessa região antes de se mudar para Nantes com os filhos, e os primeiros filhos deles nasceram por ali. Até hoje é um mistério o que aconteceu com essa mulher, mas eles acabaram descartando qualquer relação com o Xavier. Conforme as investigações foram prosseguindo, eles descobriram que o Xavier tinha uma amante em que ele tinha dado 44 mil libras, convertendo é uma quantidade muito alta de dinheiro. Essa amante foi às autoridades depois que ela ficou sabendo tudo o que aconteceu e resolveu falar tudo. Ela disse que a relação deles tinha acabado há 2 anos e que eles se viam sempre naquela época, mas que recentemente ela tinha ido no tribunal para reaver milhares de libras que ela tinha emprestado para ele e ele nunca devolveu. Ela também mostrou uma carta que ela tinha recebido dele dizendo que eles tinham passado um tempo muito bom juntos, mas que agora algo de ruim poderia acontecer. Ela disse que depois disso ela se escondeu porque ela estava temendo pela própria vida. Como eu mencionei no começo da história, o Xavier era de uma família aristocrática, mas ele não tinha dinheiro. Ele tinha gastado muito da sua fortuna em investimentos que faliram e ele estava com várias dívidas. A primeira dívida que eles encontraram era de pelo menos 5 mil dólares, o que não parece ser tão alto, mas depois dos assassinatos parece que um cobrador bateu na porta dele cobrando 30 mil libras que ele estava devendo. Ele tinha criado uma empresa nos Estados Unidos chamada NetSurf, alguma coisa, que ficava na Flórida. Essa empresa tinha um conselheiro que ajudava pessoas a abrirem contas nos Estados Unidos sem deixar nenhum vestígio. E uma das teorias acredita que esse cara foi uma das pessoas que ajudaram ele a desaparecer. Até então ninguém sabe onde ele tá ou o que aconteceu com ele, mas em 2015, 4 anos depois, um jornalista recebeu uma foto de 2 dos filhos dele sentados na mesa da cozinha e sorrindo. Na parte de trás da foto, escrito com caneta azul, dizia: "Eu ainda estou vivo". Em letras menores estava escrito: "Daquele momento até agora". E então assinado como Xavier Dupont de Ligonnès. Em 2016, algumas pessoas disseram que viram uma pessoa exatamente igual a ele em um cassino da França tirando dinheiro de um ATM, que é tipo um caixa eletrônico. Mas até hoje ele nunca foi encontrado. Grande parte da família dele acredita que ele é inocente, principalmente porque eles nunca conseguiram reconhecer os corpos da família. Eles disseram também que parece que foi muito apressado o processo para os corpos serem cremados. Então a família deles acredita que alguma coisa muito estranha está acontecendo e que realmente não era a família Dupont de Ligonnès morta ali. E eles também viram a Agnes depois daqueles dias que seria o suposto assassinato. Então os vizinhos literalmente não deixam isso entrar na cabeça deles, eles acham que ela tá viva e mesmo anos depois de tudo ter acontecido, eles continuam afirmando que viram ela na rua. A irmã do Xavier, Christine, também se lembrou de um e-mail que ela tinha recebido do irmão dela em 2010, um ano depois das mortes, dizendo que acidentes terríveis poderiam acontecer com a sua família. E ele escreveu o seguinte nesse e-mail: "Eu espero que mesmo depois da investigação da polícia, meus irmãos, amigos e irmãs nunca acreditarão que eu intencionalmente causei esses acidentes, mesmo se a evidência for forte". Então ele basicamente queria dizer que poderia acontecer algum acidente, mas que ele não seria o culpado. Então fica esse mistério de, realmente, será que ele é culpado? Será que ele matou a família? Será que a família tá viva? Enfim, algumas pessoas também, e vocês podem ver isso na série Mistério Sem Solução da Netflix, tem um episódio só desse caso, acreditam que ele sumiu no meio de uma floresta, de uma mata que tinha ali, e depois que ele saiu andando com um rifle nas costas. E aí provavelmente alguém buscou ele de helicóptero ou aconteceu qualquer tipo de coisa, mas buscas naquele local nunca encontraram ninguém. Bom, o caso é basicamente
exatamente esse. Comentem aqui o que vocês acharam, vocês acham que foi ele, vocês acham que não foi. Tem muitas evidências, tem muita coisa que indica que pode ter sido ele, mas também é bizarro ele ter deixado todos os recibos das coisas que ele comprou pra matar a própria família dentro da casa. Eu sabia que ele seria incriminado facilmente. Então, tem várias coisinhas aí dentro que eu quero saber a opinião de vocês. Então me contem aqui nos comentários, não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal e até a próxima.